O Marco Regulatório de Saneamento, a Lei das Águas e o SAMAI serão os temas abordados pelo programa Conexão Caxias dessa semana, que tem como convidado o ex-vereador e advogado Edio Eloy Frisso. Esse tema do marco regulatório na área de saneamento é uma questão muito antiga no Brasil, né? Principalmente nos debates que aconteceram da Constituinte, que depois forjaram a Constituição de 88, esse foi um dos temas mais debatidos. A nível nacional, um grande número de pessoas que entendiam que a questão do saneamento era uma questão fundamental do ponto de vista do desenvolvimento, montaram a Frente Nacional de Saneamento. Eu tive a oportunidade de participar da Frente Nacional de Saneamento e que estabeleceu conquistas importantíssimas na Constituição de 88, especialmente da competência municipal na questão da concessão dos serviços, né? Então, pegando toda a questão do saneamento, água, lixo, esgoto, né? Que eram os três temas fundamentais, nós estabelecemos lá todo um processo de mobilização que permitiu que na Constituição de 88 ficasse como competência municipal a questão da concessão dos serviços de saneamento. Lamentavelmente, depois da Constituição de 88, se levou muito tempo, né, para se conseguir estabelecer o que a gente chamava um marco regulatório de saneamento. E tanto que no governo Dilma, começo do governo Dilma, foi votada a Lei Nacional de Saneamento e que estava basicamente de acordo com a Constituição, mantendo, né, as competências dos municípios do ponto de vista de regular todas as questões relativas ao serviço de recolhimento de lixo, né? A questão do tratamento de esgoto e especialmente a questão da água, né? Que ficava como competência municipal. A partir da derrubada, né, através do impeachment do governo Dilma, e com a assunção então do governo Temer, se mudou a correlação de forças no Congresso Nacional e passou a tramitar um processo de alteração do marco regulatório que existia, se estabelecendo grandes alterações do ponto de vista de permitir e meio que privilegiar a iniciativa privada na questão do serviço, né, da concessão dos serviços. E lamentavelmente agora no início do governo Collor, no governo Bolsonaro, com a correlação de forças no Congresso totalmente alterada, né, foi aprovado um novo marco regulatório e que praticamente tira a competência, né, dos entes federativos, né, tanto da União quanto do Estado, quanto dos municípios, de ter uma intervenção mais clara, né, na questão do saneamento como um todo, orientando tudo no sentido da privatização dos serviços. A privatização dos serviços é uma coisa que não deu certo em lugar nenhum no mundo, né? Tanto que mais de 50 países, vejam, 50 países já estão revertendo os processos de privatização. Nós temos um caso muito emblemático aqui no Brasil, que foi o primeiro caso de um município que abriu mão da sua competência de explorar o serviço, exemplo do que acontece em Caxias com o SAMAI, do que acontece em Caxias na questão do lixo, por exemplo, com a Secretaria do Meio Ambiente, através da Codeca, né? Manaus então abriu mão, licitou o serviço, né? Deu a concessão para uma empresa francesa chamada Leonel Deso, né? E essa empresa praticamente nesse período triplicou os valores, né, dos preços cobrados, né, para a prestação do serviço, e presta um péssimo serviço. Aqui no estado também nós tivemos um exemplo infeliz na cidade de Uruguaiana, aonde o prefeito de lá também rompeu com a Corsan, porque a Corsan que prestava o serviço lá, que era uma companhia
estadual, né? Portanto, o Estado estava presente, rompeu com a Corsan, montou uma licitação e entregou lá para uma empresa que também presta um péssimo serviço, né? Já existem mobilizações a nível da cidade de romper o contrato com essa empresa, e além de que o preço, né, comparado com os preços praticados no Estado, onde nós temos autarquias municipais, é o caso de Porto Alegre, é o caso de São Leopoldo, é o caso de Novo Hamburgo, que rompeu com a Corsan, mas montou uma companhia municipal, é o caso de Caxias, né? É o caso de Pelotas, onde nós temos autarquias municipais que exploram o serviço de abastecimento de água e esgoto, comparado então com o que acontece em Uruguaiana, de fato isso está essas cidades estão muito melhores situadas. Então, lamentavelmente, esse novo marco regulatório estabelecido aí no governo Bolsonaro estabelece prazos para universalização dos serviços, né, tanto na questão do abastecimento de água e na questão do tratamento de esgoto, mas força no sentido de que, cortando os financiamentos, né, de parte do governo federal, especialmente do antigo Ministério das Cidades, que agora virou tudo um saladão de frutas, né, no governo Bolsonaro, onde os investimentos na área de saneamento praticamente caíram a zero, né? Nós tínhamos o exemplo aqui de Caxias, né? Em Caxias nós construímos 10 grandes estações de tratamento de esgoto, que hoje têm capacidade de tratar em torno de quase 80% dos esgotos da cidade. Portanto, Caxias é um diferencial, não vai ter maiores problemas do ponto de vista de alcançar esses 90% de tratamento de esgoto, né? Na medida em que Caxias investiu, né? E investiu porque existia uma autarquia que centralizava o serviço. Agora, outras cidades vão ter muitas dificuldades do ponto de vista de atingir esses percentuais, né, estabelecidos no novo marco regulatório, e não atingindo, automaticamente cai para o município, perde a competência, né, para continuar prestando serviços, e cai para o Estado. E aí que a gente percebe o que está por trás da proposta criminosa, eu diria, né, do governador do Estado de tentar privatizar a Corsan. A Corsan é uma companhia estadual que dá lucro, presta bons serviços no estado do Rio Grande do Sul, nas cidades que não executam por sua conta própria o serviço, e especialmente aquelas pequenas cidades, né? Diferentemente de Caxias, de Porto Alegre, de Pelotas, que tu tem uma grande população, então o serviço ele de fato rende um pouco mais e tu pode reaplicar isso em investimentos. Pequenas cidades não tem como, então, executar esses serviços, né? Então, por isso que se estabelece o que se chama de subsídio cruzado, né? Que os valores arrecadados pela Corsan são utilizados universalmente para atender todo o Estado, né? Com exceção das grandes cidades que têm competência municipal. Vejam que mesmo Canoas, que não tem serviço próprio, né? Eles mantiveram o contrato com a Corsan. Veja que, iniciada lá no programa Praguaíba, foram feito um consórcio de cidades na Grande Porto Alegre, e que vai, nos próximos, se eu não me engano, em torno de 10 anos, praticamente universalizar os sistemas de esgoto tratado nas cidades da região metropolitana. Tudo com financiamento do Estado, sem que os municípios percam a sua concessão e sem que a Corsan perca essa sua possibilidade de prestar serviço. Vocês vejam que a Corsan é uma prestadora de serviço a nível estadual, né? É uma companhia estadual. E eu tenho defendido, e muitas pessoas têm defendido, que não tem problema nenhum a Corsan ter, por exemplo, 49% do seu capital convertido em ações, tá, para ser colocado inclusive na Bolsa, como é a Companhia de São Paulo, extremamente lucrativa. Mas o governo do Estado tem que manter os 51%. Então, nesse sentido, é que
essa questão do marco regulatório, de fato, vai nos determinar aí um atraso muito grande naquilo que foi estabelecido lá atrás, ainda no governo Dilma, sobre a questão do saneamento no Brasil, né? E especialmente do papel que tinha o antigo Ministério das Cidades do ponto de vista de desenvolver projetos, financiar projetos, né, de abastecimento de água, de tratamento de esgoto e de coleta de lixo. Especialmente acabar com os chamados lixões, né, pelo Brasil afora, que ainda existe um grande número de cidades que coloca seu lixo na barranca do rio, né, diferente de Caxias. Que Caxias nós pulamos na frente na questão de um aterro sanitário exemplar, né, de um serviço de coleta de lixo também muito bom, prestado pela Codeca, né, e que agora lamentavelmente vem sendo sucateado, ou se tentando sucatear, e também a nível da água, então, que é a questão que a gente tem que trabalhar muito forte, que é a questão da manutenção do SAMAI enquanto uma empresa pública que presta serviço, tanto, principalmente na área de saneamento. O SAMAI, eu sou uma pessoa até eu diria suspeita para falar, né, porque eu tenho um apego, né, uma admiração muito grande por essa autarquia municipal. Eu acho que aquelas pessoas que lá atrás criaram o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Caxias do Sul, né, e não se vincularam à Corsan, né, criando um serviço próprio em Caxias do Sul, foram pessoas espetaculares, né, visionárias, eu até diria, né, de que não tinham ideia de quanto o SAMAI ia ser importante para o desenvolvimento de Caxias. Vejam que nós estamos aqui em cima do morro, né? Caxias está a quase 1000 metros de altitude, né? E nós não temos rios caudalosos próximos, né? Os rios mais caudalosos, mais próximos é o rio Caí, lá embaixo, né? A nível do mar, né? E nós temos lá distante, com a mais de 50 quilômetros, o Lajeado Grande. Então, Caxias dependia basicamente, dentro da sua proposta de criação da autarquia, do represamento de água, né? E a primeira represa construída em Caxias, lá pelos antigos, por incrível que pareça, era ali no Parque dos Macaquinhos, né? A primeira represa que abasteceu a cidade, um pequeno açude que tinha ali, né? Uma pequena lagoa, que abastecia aí as primeiras casas ao redor aqui da Praça Dante Alighieri, né? Depois, já nos anos 30, né, um grande investimento feito na construção do sistema Dalbó, né, começando pela represa São Miguel, depois pela São Paulo e depois pela São Pedro, né? Perdão, São Pedro, São Paulo e São Miguel. São Miguel é a primeira aqui do lado do Fátima, né, e as outras duas logo para cima ali onde é o Jardim Botânico hoje. Então o sistema Dalbó ele foi construído e ele praticamente resolveu os problemas de abastecimento de Caxias até os anos 70, né? Quando então um grande investimento, vejam que eu denuncio isso, né? Já são mais de 40, 50 anos que os investimentos federais em Caxias não acontecem, né? Caxias tem um PIB de mais de 20 bilhões de reais, né? 20 bilhões de reais. Se paga muito imposto para a União e para o Estado e os recursos não voltam para Caxias. Os recursos que voltaram para Caxias com investimentos federais foi a represa da Maestra nos anos 70, então, que se somou ao sistema Dalbó para abastecer a cidade, feito lá no governo João Goulart, né? Saudável, né? Memória, né? A história de toda a luta por reformas de base na época dos anos 60, né? Especialmente no governo João Goulart, quando se iniciou a construção da represa da Maestra e depois inaugurada, né, no começo dos anos 70. O prefeito Armando Biazuz, né? Então veja que Caxias foi construindo grandes lagoas, né? Grandes lagoas, do ponto de vista de represar a água, e já no governo Mansueto, então, no primeiro governo Mansueto, se inicia a construção da represa do Faxinal, né? Nesse meio tempo foi incorporado ao sistema a lagoa ali do sistema Samuara, né? Que era uma lagoa utilizada pelo hotel, né? E que foi incorporado ao sistema para abastecer a região do Risso, especialmente a região da Forqueta.
né? E se constrói, então, a partir do governo Mansueto, no final, começo dos anos 80, né? Se constrói, então, o sistema faxinal, que continua no governo Vitório III. Foram 4 anos de obras, a maior parte, é sempre bom que se diga isso, né? Embora o mérito de ter iniciado essa obra foi no governo Mansueto, mas a maior parte da obra foi construída no governo Vitório III e inaugurada no segundo governo Mansueto, né? A represa do Faxinal. E vejo que a represa do Faxinal tem uma capacidade ali de quase 30 bilhões de litros d'água, né? Então, e a cidade foi crescendo, então, menos mal que no governo Sartori se iniciou, então, a construção da represa do Marrecas. E concluída essa obra, hoje nós temos capacidade aí de abastecimento de água, provavelmente aí pelos próximos 15 anos, né? Mas agora já é urgente, né, que se inicie os estudos para a construção da represa do Piaí. Veja que lá atrás foram previdentes, né, os nossos prefeitos, as nossas câmaras municipais, os vereadores que passaram pela cidade, e delegaram aí toda uma legislação de proteção, né, aos mananciais, e que hoje possibilita, né, que logo ali adiante nós possamos também construir então a represa do Piaí. Vejo que se projetava uma cidade de mais de 700 mil habitantes, hoje nós ainda estamos em torno de 530 mil, segundo os dados do IBGE, né? Mas se projetava já para os anos 2020, né? Em torno de 700 mil habitantes. Isso não aconteceu, a cidade não cresceu tanto assim. E esse é o grande problema aqui de Caxias do Sul, né? Tanto do ponto de vista de abastecimento quanto de tratamento de esgoto, mas também de logística, né? Que dialoga, por exemplo, com essa questão da construção do novo aeroporto, porque lá atrás se investiu muito pouco em obras em Caxias do Sul. Eu falava da represa da Maestra, que foi com recurso federal, e a outra grande obra, única, praticamente com recurso federal construída aqui, além dos programas habitacionais, mas esses são programas que não são a fundo perdido, muito poucos. A fundo perdido foi a construção da BR-116. E depois não se viu mais investimento federal aqui em Caxias do Sul. Então a nossa representação política em Brasília peca muito. E olha que nós tivemos 3 governadores aqui de Caxias, senadores, ainda temos, né? Nascidos aqui, né? E os recursos federais? Por que não vem para Caxias? Falta representação política, pressão, como acontece com o pessoal do Nordeste, que se une, né? E vai e busca os recursos, né? Então Caxias e a região de Caxias, também toda a nossa Serra Gaúcha, agora está dando um exemplo, né? Quando se mobilizou para a construção do novo aeroporto. Então, conquistando aí em torno de 200 milhões de reais para a construção do novo aeroporto. Então, a história do saneamento em Caxias do Sul passa muito, sem dúvida nenhuma, pela construção dessa ideia maravilhosa, né, daqueles que vieram lá atrás, há mais de 50 anos, né, que criaram o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, que antes era vinculado à Secretaria de Obras, né, e agora tem toda essa história aí com uma equipe de técnicos muito competentes, né, que projetaram toda a questão do saneamento para Caxias do Sul. Então, hoje nós temos um plano diretor de abastecimento, nós temos um plano diretor de esgotamento sanitário, né? Temos o que a gente chama de um plano de recursos hídricos, né? Tudo contratado pelo SAMAI, com recursos do SAMAI. A legislação que trata da questão do abastecimento de água e da proteção dos mananciais, que é a legislação complementar 246, ela já tem alguns anos, né? Ela já se encontra defasada, né? Toda legislação ela tem que ser atualizada, né? A nossa própria Constituição Federal, de tempos em tempos, ela vai sofrendo adequações, né? O nosso plano diretor aqui em Caxias do Sul, agora no ano passado, ele foi totalmente modificado, né? A partir de todas umas discussões que aconteceram com a comunidade, e veja que ele era de 2007, né? Então, a cada 10 anos nós temos uma revisão, né, do nosso plano diretor. Isso também deve acontecer com a Lei de Águas, porque a realidade vai nos impondo alterações e mudanças, né? Quando nós tínhamos a legislação antiga, antes da 246,
que tratava da questão das zonas de proteção, as bacias de captação, o serrano não existia, né? O serrano passou a existir depois, né? Foi toda uma história, né, da ocupação dessa área em bacia de captação, e que depois determinou que o município fizesse uma flexão e possibilitasse a regularização, né, do serrano de acordo com determinadas condições. E lá no governo Pepe se iniciou então o tratamento cloacal, o esgoto, né, a estação de tratamento depois iniciada no governo Vanim, que começou a tratar então os esgotos do serrano. E depois outras situações também aconteceram pela cidade, né? Especialmente na medida em que tu avança para cima de situações consolidadas, foi o caso do Faxinal. Tu já existia lá em Anarrec toda uma história, né, de ocupação, por exemplo, da Vila Pinheiros, que está ela inteirinha em cima da área de bacia de captação do Faxinal. A mesma coisa acontece agora com Marrecas lá em Vila Seca, né? Porque praticamente todo o distrito de Vila Seca ficou dentro da área de proteção dos mananciais. Mas só que a comunidade de Vila Seca já estava lá antes, inclusive, dessa legislação. Então, essas questões a gente tem que ter percepção, né, de que tu tem que criar condições de que se mantenha a ocupação, mas a ocupação sustentável, né? Ela tem que possibilitar a essas comunidades que o esgoto que ela produz possa ser tratado. E não tem problema nenhum, o esgoto sendo tratado, ele pode, aquilo que é o resultado do tratamento, pode ser despejado, inclusive, dentro da própria represa, a água limpa, né? Então, desde que haja investimento nessa área. Então, a nossa legislação ela tem que ser mudada, e nós já estamos aí, provavelmente, há mais de 10 anos, brigando, como, por exemplo, a questão das atividades. Atividades empresariais, especialmente, e comerciais, que podem ser executadas nessas áreas. A partir do momento que houve todo um investimento da prefeitura, por exemplo, no bairro Serrano, e que foi colocado a rede separadora absoluta em todas as ruas, né? Que se determinou lá que todas as casas fizessem a sua ligação de esgoto. Então o esgoto já está sendo tratado, então não tem mais por que tu manter proibidas algumas atividades. Atividades altamente poluentes, eu acho que não. Acho que tu não vai querer botar lá, por exemplo, uma fundição, né, no bairro Serrano, né? Mas outras pequenas atividades empresariais, e a nossa cidade tem um empreendedorismo muito grande, né? O sujeito que bota uma pequena oficina no porão da sua casa, bota um torno mecânico lá, desde que ele aprove lá a sua licença ambiental e ele dê destinação correta para o resíduo que ele produz, eu não vejo problema nenhum. Então nós estamos há tempo já agora de a Câmara Municipal, eu sei que existe uma comissão no SAMAI já que está estudando isso, né? Uma proposta de revisão do anexo 1, né, da Lei 246, né, que prevê lá as atividades permitidas em área de bacia. E tem outras questões que obrigatoriamente que estão no bojo da questão da regularização de parcelamentos irregulares existentes na cidade, que o SAMAI tem que passar a se preocupar, a própria prefeitura, né? Eu acredito muito que com muita mobilização, e aqui cabe um papel importantíssimo para as associações de moradores, para a nossa união de bairros, né, no sentido de pressionar o executivo, né, para que essas propostas e alterações da legislação vão para a Câmara e a gente possa acompanhar essa discussão e melhorar a nossa legislação. Amigos, esta semana tivemos na Câmara de Vereadores, na Comissão Especial de Acompanhamento da Codeca, a apresentação pela nova diretora e os assistentes técnicos da companhia, um novo plano de gestão e de recuperação dessa empresa, que é de economia mista, onde o nosso município de Caxias do Sul tem a maior parte do capital. O plano apresentado, segundo eu pude observar e segundo pude acompanhar as avaliações dos próprios vereadores, é consistente, é viável e pode sim trazer essa empresa que é do município para uma estabilidade financeira e econômica até o final da gestão do atual prefeito.
Na verdade, a Codeca ela é uma empresa fundada em 1975, então tem mais de 46 anos de existência. É uma empresa que prestou e presta um importante serviço para o município, seja na área da limpeza, na área da estrutura, na área da construção civil. E o cidadão deve entender que quando a Codeca ganha dinheiro, é superavitária, esse dinheiro acaba retornando para o próprio município. Existem pessoas que querem privatizar tudo que é do poder público e, eventualmente, privatizações são importantes, são necessárias, mas nem todas as privatizações são necessárias e obrigatórias. Vejam Caxias, tem poucas empresas públicas. Na área do saneamento, o SAMAI, na área do desenvolvimento, a Codeca. São as únicas empresas que prestam um excelente serviço e podem ser superavitárias. No caso do SAMAI é muito, inclusive, superavitário. E a Codeca só teve dificuldades financeiras porque gestão anterior do município de Caxias do Sul, inclusive do prefeito que foi impeachmentado, deliberadamente diminuiu a aplicação de recursos, diminuiu a contratação da Codeca, porque o objetivo era privatizar. O objetivo era, de fato, deixar a empresa deficitária e levar ela à privatização. Enquanto que em outras gestões de vários prefeitos que transitaram ao longo de Caxias, a empresa foi superavitária, porque o município contratava a empresa. E se a empresa é do município, ele deve priorizar a sua contratação, porque, como disse, o lucro fica no próprio município. Muito importante a campanha do sindicato, dos trabalhadores que trabalham na Codeca, o Sindilimp, de recuperação da companhia. Muito importante a comissão temporária da Câmara de Vereadores que acompanha esse debate e conseguiu, nesse momento de discussão da gestão, ver exatamente as contas da companhia. O déficit, segundo se tem, de 2018, 2019, é em torno de 22 milhões de reais. Então é um valor que o município pode, com a aplicação de recursos e principalmente com contratação de obras, resolver e ter a companhia em seu pleno funcionamento. Nós precisamos da Codeca, a Codeca é importante para Caxias, como está provado historicamente. Vamos recuperá-la para o bem de toda a população.